Pela nona vez, o PIB do Brasil é revisto, um crescimento para maior, né? O que é uma boa notícia. Me falhou na cabeça agora se foi Banco Mundial, FMI, qual foi a fonte. Mas foi a nona vez. Então a gente está tendo um combo aqui que é o quê? Sucessivos, né, revisões para um PIB cada vez mais positivo e o desemprego cada vez mais embaixo. A gente tem expectativa de terminar o ano com desemprego na casa dos 8%. Vale lembrar que desde 2015 nós temos um desemprego maior do que 2 dígitos, né? Maior do que 10%. Então agora, olha só, Lida, agora, depois de atravessarmos a pandemia, com a guerra na Ucrânia, Brumadinho, olha no Nordeste, etc. e tal, somente agora a gente está chegando no mesmo nível do pré-Dilma. Porque a Dilma deixou esse legado, né? Deixou essa bagunça para a gente. O Temer foi um governo tampão de transição. Bolsonaro, quando começou a meter a mão na massa, veio a pandemia. Então, somente agora, em 2022, a gente está começando a ter uma economia minimamente saudável, que era lá antes, né, da reeleição da Dilma. Então, o Brasil está indo muito bem e está condenado, como o Paulo Guedes fala, a crescer pelos próximos anos. Por quê? Porque graças a atitudes, por exemplo, como a do ministro Tarcísio, que conseguiu, né, o comprometimento contratual de investimentos perto de R$ 1 trilhão para os próximos anos, o Brasil ele vai receber uma injeção anual de investimentos. Isso aí é o quê? É a recuperação das nossas rodovias, são as aberturas de ferrovias, né? Os portos e aeroportos privatizados, concessionados, que vão passar a ter novos investimentos. Porque o Tarcísio, Leda, ele mudou a lógica das concessões e privatizações. Agora, o governo ele não se preocupa em só arrecadar o máximo de dinheiro para os cofres públicos. Ele fala o seguinte: iniciativa privada, empresário, você quer essa concessão aqui da Rio-São Paulo? Faz o seguinte, não precisa me dar dinheiro não. Pega o seu dinheiro e comprometa-se em investir na estrada. É por isso que o Brasil está tendo, por exemplo, redução cerca de 30% no pedágio da rodovia do Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Ainda vão ser construídas áreas de descanso para os caminhoneiros. E de quebra, a CCR, que ganhou essa licitação, e é o filé, né, Rio-São Paulo, um trânsito de carros e caminhões incrível, ainda leva o osso para roer, que é a Rio-Santos, comprometendo-se em duplicar mais um trecho da Rio-Santos. Então é por isso que o Brasil está dando certo. O governo que não se preocupa mais em roubar, se preocupa em fazer acontecer para melhorar a vida dos brasileiros. Que expectativa que você tem em relação ao 7 de setembro? Leda, eu acho que vai ser gigantesco. Eu acho que vai estar no mesmo nível do 7 de setembro do ano passado. Eu aqui, todas as cidades que eu passo aqui, que eu te falei, né? Lins, Marília, Tupã, Pompeia, muito frequente, na maioria delas, alguém que vem bater uma foto comigo fala: Eduardo, daqui vão sair 2 ônibus, 3 ônibus, 4 ônibus para ir para a Avenida Paulista. Então, com esse termômetro, certamente também a gente vai ter uma audiência grande no Rio de Janeiro e em Brasília. Tem gente saindo aqui do estado de São Paulo para ir de ônibus a Brasília para levar, né, as pessoas a se manifestar. Então, eu acho que vai ser gigantesco, Leda. Não adianta qualquer medida que seja tomada, que eu acho que vai ser muito grandiosa. Hoje proibiram os caminhões de entrarem na esplanada. Não adianta. Não adianta. As pessoas vão do mesmo jeito, com ou sem caminhões. Agora, eu pergunto, qual o perigo que o caminhoneiro traz? Os caminhoneiros foram ano passado. Estava, de repente, um clima tão ou até mais tenso do que o atual, na instabilidade política entre os poderes. Fizeram o quê? Fizeram nada. Foram lá, levaram as suas bandeiras do Brasil, buzinaram e depois retornaram para casa. Se fosse para ser... Qual é o sonho de todo ditador, Leda? É ter apoio popular. Se fosse para fazer alguma coisa, o Bolsonaro ele já teria sido esse ditador monstruoso que pintam dele. Ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Em última análise, ele é o chefe da Polícia Federal. Se você parar para ver, as polícias militares, todas, são muito mais, eu diria, teriam muito mais a obedecer uma ordem do presidente do que os seus governadores, que a maioria dos governadores não tem moral com a tropa. Se fosse para fazer alguma coisa, já teria feito. Só que não é a índole do presidente. O presidente não é ditador, ele não vai fazer isso jamais.
o golpe está anunciado desde janeiro de 2019, né? Toda hora se fala num golpe, no golpe. E a liberdade de expressão não está sendo caçada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro não fechou a imprensa como Terça Livre, ele não prendeu jornalista como Oswaldo Eustáquio, ele não exilou jornalista como Ala dos Santos, ele não prendeu presidente de partido como Roberto Jefferson, ele não prendeu deputado federal por falar, como o caso do Daniel Silveira. Isso daqui, Leda, características de quê? De uma ditadura. Estão acontecendo no Brasil, mas não pelas mãos do presidente, pela mão de um ministro do STF. Pois é, e essa comissão formada hoje, ela reúne comandantes da Polícia Militar de 3 estados e mais outras pessoas com... E é estranho, porque eu estou procurando aqui, falando com você e olhando todos os sites, e nenhum site dá notícia disso. Eu só tenho essa foto porque eu printei da tela da Jovem Pan. Eu vi por alto essa notícia. Que eu não estou doida, porque eu não só vi como eu printei, entendeu? Eu printei a tela. Moraes cria seu próprio serviço secreto dentro do TSE. O presidente da Corte inaugurou núcleo de inteligência com o poder de adotar medidas. Eu não estou maluca. Eu vi isso na televisão. Só que eu não acho essa notícia em nenhum site. Eu já olhei todos. É porque eu acho que pega mal para o Alexandre de Moraes, né? A remoção de vídeos do Lula chamando Bolsonaro de genocida. Mas ela determinou a remoção de vídeos do... A pedido... Teve um pedido aí, alguém prosperou contra o presidente Bolsonaro. É sempre um duplo padrão, né? É troque as figuras e veja a mágica acontecer. Você imagina, Leda, se fosse uma pessoa atacando uma pedra, um ovo, ou ameaçando atacar alguma coisa no Alexandre de Moraes de moto? Iam abrir inquérito, ia dar justiça, ia dar prisão, mandar de busca da Polícia Federal. Enfim, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Isso daí revolta mais as pessoas. A tendência delas é que mais delas venham a participar do 7 de setembro e mais delas votem no presidente Bolsonaro. Esse pessoal não consegue perceber que eles estão dando tiro na culatra, tentando, né, tentando fazer esse tipo de coisa. Eles não estão desestimulando as pessoas, eles só estão cada vez incentivando mais. Porque o sentimento continua, talvez não publicizado, mas continua um sentimento de revolta e indignação. O homem da pesquisa falou, ele disse que as pessoas não tinham coragem de falar que iam votar no Bolsonaro, escondiam o voto, e que por isso ele não garantia que terminaria no primeiro turno a eleição, etc. Agora, eu não sei de quem você está falando, Leda, essa pessoa aí do pesquisador. Estou falando de um diretorzaço de algum instituto de pesquisa, só que eu não consigo lembrar o nome dele. Então, não estou falando... eu estou me referindo a essa pessoa. Agora, ele provavelmente é um cientista político. Ele trabalha com variantes. Ele pode inserir... Ele é um cientista político. Ele pode inserir essa variante do voto silencioso nas pesquisas, né? Viralizou um vídeo recente de uma pesquisa, eu não quero falar o nome porque eu não tenho certeza, mas é que a pessoa está lá fazendo a pesquisa e quando ela descobre que está sendo filmada, ela tira o time, ela sai fora. Não sei se chegou a ver esse vídeo. Eu vi esse vídeo. Viu outro também da Quest, em que o cara chegou com a câmera, vem cá, pesquisadora, era a pesquisadora da Quest. Por que você estava falando ali que no tempo do Lula se comprou apartamento e os filhos do Bolsonaro são um problema, o Bolsonaro isso e aquilo, aí você vai fazer a pesquisa com a pessoa. Eu vi. Aí a pesquisadora, não posso fazer isso não, é minha opinião, eu não sabia que eu não podia. Aí o cara, como pesquisadora, não, né, meu amor? Enfim, essas pesquisas são totalmente enviesadas. Não são todas, tá, Leda? Eu acho que algumas pesquisas são feitas de boa fé, eu acho que elas erram de boa fé. Mas, por exemplo, outra da Quest, eles foram no Maranhão, eu vi os microdados. Eu entrei no site do TSE, peguei a pesquisa, vi lá os microdados delas, né? Para ver o público, onde é que ela foi, onde é que ela não foi. A Quest foi no Maranhão, em 4 cidades. São Luís, na capital, e em outras 3 cidadezinhas pequenas, de 15 a 50 mil habitantes. E não foi em Imperatriz. Imperatriz é a 2ª cidade mais populosa do Maranhão. Por que não foi lá? Porque lá o Bolsonaro ganhou em 2018. Então, fica muito suspeito você acreditar na metodologia dessas pesquisas. E aí você fala, Eduardo, então agora eu vou lá no Datafolha e vou desmascarar o Datafolha. O Datafolha sequer disponibiliza as cidades em que eles vão. O padrão mínimo para a sua pesquisa ser reconhecida no TSE
é por sexo, tem que ter 53% de mulheres, 47% de homens, idade e renda. Então, como o quesito da cidade, a localidade, ela não está inclusa como um critério mínimo qualitativo do TSE, o pesquisador pode ir para a cidade que ele quiser, que ainda assim o TSE vai regulamentar, vai reconhecer aquela pesquisa. Fica difícil, né? Agora, você vai ser reeleito, você vai encarar... Se Deus quiser. Se Deus quiser, e as pessoas votarem, você está ralando, fazendo campanha, você vai ser reeleito, se Deus quiser. Qual vai ser sua bandeira? O que você pensa em fazer que você não fez ainda? Olha, eu tenho uma intenção de... Isso daí só é possível com uma base forte de pessoas que têm a mesma ideia que eu, de revogar o Estatuto do Desarmamento. Algumas ficam tirando chacota, né? Ai, vocês têm tara por armas. Não é isso. É que, por exemplo, em 2019, é que eu acho que assim, para a gente discutir qualquer tipo de direito à saúde, à educação, ou mesmo à segurança, a gente primeiro tem que estar vivo. E 2019 já revelou na prática que quanto mais armas legais, você tem menos homicídios. Pela razão lógica que, quando você aprova um Estatuto do Desarmamento, você passa uma mensagem para os bandidos, que eles podem ficar mais confortáveis, que a vítima deles está desarmada. Enquanto que, quando você faz o que o Jair Bolsonaro fez, de dar mais acesso às armas de fogo, você passa a mensagem contrária aos bandidos, que eles têm que tomar cuidado, porque a vítima deles pode estar armada e eles podem levar a pior. Então, o desarmamento, ele está na base da insegurança brasileira. Qual que é o tripé da insegurança? É o desarmamento, o cara rouba a luz do dia, ninguém consegue reagir, o tráfico de drogas, porque sempre tem alguma conexão com o tráfico, crime violento, ou o bandido está sob efeito de entorpecente, ou ele rouba, comete latrocínio, depois ele vai ter abrigo numa comunidade dominada pelo tráfico, ou ele pega as armas emprestadas do traficante e faz um novo cangaço, estoura o banco no interior. E, por último, o desencarceramento, que é muito comum a polícia, quando pega em flagrante esse criminoso violento, ele tem aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão e todo mundo se pergunta como é que esse cara não está preso depois de fazer tanta atrocidade. Então, desse tripé, um deles é o desarmamento. E eu quero dar conta disso. Como? Você barateando e reduzindo as burocracias para acesso às armas de fogo. Por exemplo, por que você tem que levar tudo na Polícia Federal? Ora, um estado como o Amazonas, você só tem 2 delegacias de Polícia Federal. Na capital, em Manaus, e uma na fronteira com a Colômbia, em Tabatinga. Ah, você pode fazer pela internet. Ora, mas o cara que está lá no meio da selva, o cara que está em Tefé, o cara que está em Cruzeiro do Sul, o cara que está, sei lá, na base Anzol, o cara que está no Oiapoque, ele não vai ou ter acesso à informação, ou às vezes acesso à internet. Por que não deixar fazer como era antigamente, quando a Polícia Civil também fazia o registro da arma e o porte? Então, esse é o tipo de coisa que tem que fazer, desburocratizar e melhorar esse acesso às armas de fogo. A gente vai estar detonando um dos tripés da insegurança brasileira. E a segurança pública é uma questão importante, né? Como a questão da reforma tributária é importante para gerar mais emprego, né? Você vê só, Leda, o Congresso, há algumas décadas, ele debate a reforma tributária. E por que não vai adiante a reforma tributária? Primeiro porque o nosso sistema tributário, inacreditavelmente, sim, está na nossa Constituição. Então você tem que ter aquela maioria qualificada de 3/5 dos votos. São 308 votos na Câmara. É dificílimo alcançar esse quórum. Mas vamos lá. E como é que um deputado vota essa questão no Congresso? Bem, se eu sou um deputado que tenho cargos no governo estadual, ou que eu sou próximo do governador do meu estado, eu faço as contas e vejo, eu acho que vai ser ruim, prejudicial para o meu estado, que essa reforma vai dar mais poderes para a prefeitura ou vai dar mais poderes para a União. Ele vai votar contra. Então é dificílimo que você consiga um consenso nessa parte tributária. É por isso que tem que ser aos poucos. Tem que ser uma reforma tributária que no jurídico a gente fala de ex nunc, é de agora em diante, que não retroaja, por exemplo. Tem que ser a passos, né? Que você não vai conseguir resolver todo o problema de uma vez só, vai ter que ser aos pouquinhos. E o governo federal tem feito a parte dele. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né?
Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!